Esse programa é transmitido todas as quartas-feiras, das 2h às 3h da tarde. E é um ponto de encontro de amigos que vão contar as suas experiências para as gerações mais novas, para eles verem como é que mesmo uma pessoa pode atingir posições de destaque na sociedade e no mundo, e que depende muito do que eles são e do que eles fizeram na infância, que é um prolongamento e uma preparação para a vida adulta. De bons amigos, bons motivos se faça na hora do perigo e não da taça. Hoje nós estamos com uma bancada muito qualificada aqui. Nós circulamos da direita em sentido antirrelógio, para ver se o tempo passa mais devagar. Teve uma história lá do Super-Homem que a moça já tinha morrido e ele resolveu rodar ao contrário para voltar o tempo para a moça, para poder salvar a moça. E aí ele rodou, a moça estava viva ainda, e aí foi lá e salvou. Então nós vamos rodar o anti-horário aqui para aumentar o nosso tempo. Tá bom. O primeiro perguntar é você, um empresário... Alberto. A ordem ficou na ordem invertida. Alberto Coelho, empresário. Onde você nasceu? Buriti Alegre, Goiás. Buriti Alegre, Goiás. Como é que era Buriti Alegre quando você nasceu lá? Buriti Alegre era o ponto de economia na região. Uma cidade que desenvolveu rápido, e nós tínhamos lá, naquela época, na década de 60, que é quando eu já comecei a pensar como pessoa, nasci em 53, e nós tínhamos 3 bancos em Buriti Alegre. Quer dizer, Itumbiara, Goiatuba, Morrinhos, tudo se dirigia a Buriti para fazer os seus negócios. E era a região de passagem de gado. O gado era conduzido pelas estradas, certas estradas, sem asfalto, sem nada. Então, por ali passava toda essa riqueza daquela região. E meu avô, um cara tradicional na época lá, o Dorico Coelho, é quem coordenava muita coisa a nível de política e esse trato com os tropeiros. Então, isso aí é a minha cidade de origem. Hoje é uma cidade quase turística na região do Lago das Brisas. Isso mesmo. Hoje nós estamos também aqui com o Luiz Cláudio Veiga Braga. Aqui nós não costumamos chamar pelos títulos não, viu? Vontade, mas ele é o famoso presidente do Tribunal Regional Eleitoral. E que vai ter muito trabalho esse ano. Luiz Cláudio, onde você nasceu? Bom, eu começo pelos meus cumprimentos aos que nos entrevistam e aos colegas de bancada que aqui comparecem para serem entrevistados, assim como os que nos ouvem. Eu nasci em Goiânia no santo ano de 1958, que Zueni Ventura diz que é o ano que não devia acabar, porque foi um ano de grandes feitos. Inclusive foi o ano mais auspicioso do governo Juscelino Kubitschek. Então nasci em Goiânia, a 21 de fevereiro de 1958. Muito bom. Vamos adiantar mais um pouquinho. Como é que era Goiânia na época que você nasceu aqui? Goiânia estava nos seus primórdios, Goiânia ainda dava os seus primeiros passos. O que você tinha de encontro e de expressão urbanística estava ali no centro, naquela região do Palácio das Esmeraldas, nas 3 avenidas que compõem o manto santo, que são a Paranaíba, a Tocantins e a Araguaia. Então a vida de Goiânia praticamente se resumia àquela localidade. Ainda tinha poucas casas, poucas unidades bancárias, pouco comércio, mas já era uma cidade que sinalizava para o futuro. Goiânia já dizia que veio e que
permitir a prospecção para grandes conquistas do futuro, que se concretiza na atualidade. Certo. E você morava onde, né? Eu morava numa viela que era acessível pela Avenida Paranaíba, era a viela da Rua 24A, as proximidades da Paranaíba com a Avenida Anhanguera, ali rente ao Botafogo. E era uma vida muito tranquila, era uma região muito pacata, era uma região que nos permitia, no verdor dos meus poucos anos, toda a atividade própria das crianças daquela época. Muito bom, muito bem. Isso aí é muito importante, porque você vai descrever várias coisas que você fazia naquela região, naquela época, tá? Por isso é que foi localizado bem onde é que você se situava nesse momento. E agora o nosso Charles Antônio é um empresário também. Charles, onde você nasceu? Cid, eu nasci em Goiânia. Quero dar uma tarde maravilhosa aí a todos os ouvintes do seu programa, Bons Amigos. Que bom estar aqui ao lado dos bons amigos, hoje aqui com a mesa de notáveis, desembargador Dr. Luiz Cláudio Veiga Braga, que preside o Tribunal Regional Eleitoral. Para nós é uma honra muito grande estar ao lado do senhor. Cumprimentar também meu amigo, que meu colega Carlos Alberto da Costa, e dizer a todos vocês que é um prazer estar aqui. Doutor Cid, eu nasci em Goiânia, mas muito jovem, ali com 3 para 4 anos de idade, e a minha família migrou para Aparecida de Goiânia. E ali em Aparecida de Goiânia, na divisa do Garavelo, com aquela região ali da divisa do município de Goiânia e Aparecida, ali minha família me criou, ali nós nos consolidamos. Então a minha infância e a minha vivência inicial foi em Aparecida de Goiânia, e até hoje eu resido lá em Aparecida. Ah, que bacana. Nasci em Goiânia, mas me considero aparecidense. Muito bom. Charles Antônio. Agora Alberto. Agora é o Alberto. Alberto, Buriti Alegre. Como é que era? Você falou mais ou menos do progresso que já existia em Buriti Alegre, das coisas. Mas já tinha asfalto lá em Buriti Alegre naquela época? Não, você nasceu? Naquela época, na década de 60, nasci na década de 50, né? Então na década de 60 ainda existia o calçamento de ruas, era calçado com as pedras, certo? Mas era assim, uma coisa boa de se deslocar ainda. Isso veio deteriorando com o tempo, o asfalto chegou e cobriu todo o centro da cidade. Mas tínhamos ali as ruas principais, tipo a Rua da Abadia, que era a Rua do Comércio, onde tinha o cinema, tinha o bar com sinuca, tinha a Revolução, que era uma das grandes lojas de tecidos da época, é onde ficava o médico da cidade, tinha a Rádio Clube Buriti Alegre, ZYW5, Rádio Clube de Buriti Alegre. Então, tudo concentrava naquela avenida. E a cidade foi desenvolvendo em direção a um setor que se chamava Caládia. Caládia era um alto onde as pessoas de menor poder aquisitivo residiam, certo? E com o passar do tempo, a coisa foi evoluindo, a cidade foi crescendo, veio a pecuária, que tinha lá a exposição de gado, e as pessoas começaram a migrar para o lado da Caládia. E ali foi virando o eixo de desenvolvimento da cidade, e ficando a cidade antiga, como todas as cidades que crescem, ficou lá na parte de baixo, certo? E tinha uma tradição muito grande, que as pessoas diziam que as moças de Buriti Alegre tinham as pernas grossas, porque a cidade era muito íngreme. Então tinha que fazer muita força com as pernas para chegar lá na Caládia. Que bacana. Nós estamos tendo uma assistência muito grande, a audiência nossa está estourando aqui. Eu acho que vocês andaram comunicando a vinda de realmente esse programa realmente desperta muita atração, né? É brincadeira, mas tem muita gente que vai ficar feliz de estar podendo ouvir as histórias de vocês. Que bom. Você já brincou na enxurrada? Sim, tanto a pé como de bicicleta. Lavava o carro do meu pai na enxurrada.
Para economizar. E aí? Desde pequeno controlado. Mas aí é aquela bagunça maravilhosa. E você já escorregou na lama? Não. Não? Não. Já cortou o dedão do pé na pelada? Ou jogando futebol. Futebol? Eu tinha as duas unhas do pé inflamadas. A gente dizia inflamada, né? Que ela tava toda irritada. Dava tempo. Cheia de pus ali do lado, aquele negócio todo. Aí na época, até comentei contigo, sou o doutor Rui Brandão, ele arrancou minha unha quando eu mudei pra Goiânia. Só que ele arrancou lá no pé da unha mesmo. A unha nunca prestou. Porque ele foi lá e tirou as células dela todinha lá no pé da unha. Hoje nós temos os podólogos, né? Que fazem o tratamento. Naquela época não existia. Arranca a unha que ela vai sarar. E realmente sarou, não flobou mais, mas ficou daquele jeito. Você já usou metiolate? Já usei metiolate, já usei esses remédios novos que tem por aí. Não, mas naquela época usou metiolate? Sim. Chorou? E como chorava. E tomei bezetacil também. Também, não. Então você foi. E a emulsão de Scott? A emulsão de Scott, mamãe fazia emulsão de Scott pra Como é que você engolia lá? Você tampava o nariz e. Não, ela misturava com outro negócio lá pra ficar bem forte mais, e mandava pra dentro. Biotônico Fontoura e emulsão de Scott. Tá bom. Toda criança tomava isso, não tinha jeito. Tá bom. Era pra melhorar o apetite. Só que não pensava que depois a gente ia engordar, né? As consequências vêm de lá. Pois é. Agora. Você ainda vai contar mais coisas que você brincava lá na infância, mas agora nós vamos passar pro Luiz Cláudio Veiga. Luiz, já brincou na lama? Já brinquei na lama, já corri na enxurrada, já fiz tudo aquilo que me era permitido fazer na infância daqueles tempos, bons tempos, né, Círio? E era uma farra, não tínhamos esses alcances que hoje tem da modernidade, então o que nos era propício para as brincadeiras eram essas coisas da natureza, essas atividades que a natureza nos propiciava. E foi já cortou o pé no caco de vidro, andar na enxurrada? Tudo que era possível eu cometi. Usou metiolate? Metiolate, como é que era aquele bastãozinho agora que ele aproximava? Aquilo ali ardia, né, que nem a vida. E mamãe aplicava e nós chorávamos e ela em positivo dizia, não chore. Não chore. Então suportava silenciosamente. Mas sempre muito bom. Isso. Muito bom. Vai ter mais perguntas sobre. Mas você há de me permitir uma observação, se eu não estiver roubando o tempo. Você disse no início do programa que faria as indagações no sentido anti-horário, se recordando de uma cena do filme Super-Homem, Superman the Movie. Quando morre a namorada do Super-Homem, Lois Lane. E ele volta ao tempo para que ela recobrasse a vida. E a cena é emblemática porque ela é muito bonita e o Gil traduziu isso na música Super-Homem, a canção. E ele descreve essa cena dizendo: quem sabe um super-homem venha nos restituir a glória, mudando como um Deus o curso da história por causa da mulher. Ou seja, pela mulher vale a pena restituir a glória, superando inclusive a morte. Olha o homem. Vamos dar um show aqui de poesia. É o Charles. Não, eu estou admirado aqui com a audiência do programa, viu? Olha que coisa boa. Está aumentando. Cada palavra aqui aumenta mais a audiência. Mas, ô Charles, lá em Aparecida, né? Aparecida. Quando você foi para lá, a sua rua lá tinha asfalto? Não tinha asfalto. Quando nós nos mudamos para lá, nossa casa era a segunda casa do bairro, ali na região do Garavelo. Então tinha a casa da tia Chica e a nossa casa. E logo foi povoando, mas nós vivíamos ali de um verdadeiro sentimento interiorano. Né? Apesar de muito próximo da capital, na região metropolitana, mas naquela época não tinha nem asfalto para chegar no Garavelo, né? Então era tudo muito distante do centro. E nós fomos privilegiados, porque nós fomos ali pioneiros do bairro, a segunda casa, e aí quando foram chegando as outras casas,
E aí, na infância, eu fui muito privilegiado. Porque foi chegando muitos colegas, muitos amigos, amigas, e aí a turma, criançada na rua, a gente brincava de bola, a gente brincava de pique-pega, a gente ia dormir tarde. Não tinha esse negócio, não, 9 horas da noite, a mãe tava gritando, ô menino, vem pra dentro, você tá lá, não, pera só um pouquinho, brincando na rua e se divertindo, né, e não tinha tanta tecnologia que hoje acaba prendendo e roubando as crianças dessa atividade mais ao ar livre e levando para dentro da tela do celular, da tela do videogame, ou ficando enclausurado em casa, né? Então, eu fui muito privilegiado, porque eu tenho muitos amigos e uma infância maravilhosa, com muitas brincadeiras, com jogar bola na rua, brincar na enxurrada, escorregar na lama? Não, escorregar na lama, soltar pipa, coisa boa, viu? Só coisa boa mesmo. E você lembra uma coisa aqui que o pessoal da bancada vai certamente comentar, que a liberdade que você tinha de sair de casa cedo. Com certeza. E muita segurança também naquela época, né? Então a gente vivia ali nas proximidades da nossa casa, tinha uma venda, tinha o comércio, então a gente acabava ali que todo mundo conhecia todo mundo, então a vizinha de frente sabia o nome das crianças do vizinho do lado, os vizinhos do lado sabiam que naquela casa, ali só mora uma avó com seus netos, mas aqui já tem uma família completa, então todo mundo ali meio que se cuidando, né? Isso foi muito interessante, foi assim, uma fase maravilhosa da minha vida. Agora tem a pergunta do Mertiolate. Nossa senhora, rapaz, uma vez eu tava correndo atrás de pipa e cortei a minha perna, a batata da perna, num arame farpado, e aí fez um corte muito longo, né? Eu cheguei em casa, meu tio pegou um álcool, naquela época álcool 70, eu deveria ser mais forte, porque eu nunca vi um negócio arder daqui tanto, e pegou e lavou a minha perna com aquele álcool e tudo, e não se deu por satisfeito não, secou e depois mertiolate por cima. Falei, rapaz, aí, hoje eu olho pra cicatriz, ficou pequenininha, porque a época era muito grande, a gente vai crescendo, a cicatriz vai diminuindo, né? Então tem a cicatriz pequenininha, mas assim, a cicatriz que quase que virou uma perfeição, né? Dado o tratamento que ele fez ali, né? Me lembro também uma vez a minha irmã cortou e minha avó usou borra de papel, de papel de café. Jogava, então as pessoas do interior, as pessoas mais antigas tinham essas tradições, né? Chegava, tava um corte, tinha uma ferida, colocava pó de café e aquele negócio todo. Hoje em dia, se fizer um negócio, chega lá um médico para danar, fala, rapaz, você tá ficando doido. Muito bom, muito bom. Essas coisas empíricas, né? As pessoas usavam muito isso. Finca, você jogou finca? Demais. Eu fazia minhas fincas. Você jogava finca no estilo ou no capote? Nos dois. Depois você vai falar um pouquinho também. Quem jogar uma finca? Não, só você vai falar. Nós vamos dar uma oportunidade de você falar sobre uma coisa que você quase não sabe. Você vai falar um pouquinho sobre maçonaria. Do que eu não sei. Pode? Podemos. Aí então tá bom. Rápidas pinceladas. Bom, nós estamos. Você ainda querendo fazer mais uma pergunta. Você jogava finca no capote ou no estilo? Sabe a diferença? O capote é você jogar ela direto. Isso. Certo? E no estilo você jogar ela pegando na pontinha dela. Então, aquele negócio, você tinha que ter assim, um treinamento bem específico, né? Principalmente para acertar o ponto exato, para você traçar aquela linha reta de um ponto com o outro. Você sabe o que é uma saída subterrânea na finca? Não, essa aí não. Aí é novidade. Alguém aí da bancada? Sai debaixo da linha que já Nossa, esse desembargador. Desembargador. Essa aí, mas aí como é que faz? Na competição do jogo saía por baixo? Por baixo. E como é que pedia? Aí, ó. Esse é o problema, tinha que ter, você acertar bem rente a linha ali para poder traçar por baixo dela. A linha, a ponta da finca ficava debaixo da linha. Ela acertava na transversal. Por baixo. Aí você podia sair subterrâneo. Você já estava lá embaixo, você ia lá e emergia lá na frente. Aí as crianças de hoje não vão poder nem aprender isso, porque nem joga finca. Não joga mais. Se um pai hoje vê uma criança brincando com um pedaço de metal com a ponta daquela, proíbe na hora. Não pode. Entendeu? Naquela época não acontecia nada, né? Nada, era natural. Carrinho de rolimão. Carrinho de rolimã, meu pai fazia pra mim. O peão.
O peão, quanto a ponta maior, melhor para quebrar o peão do adversário, né? Isso era uma briga boa demais. E tinha aqueles caras que eram os craques do peão, né? Eles jogavam o peão pra cima, pegava na mão e tal. Aí tinha o peão dele brincar e tinha o peão de competir. O peão de competir é aquele que tinha a ponta com o prego, né? Pegava o prego, depois ia com a lima, afiava bem mesmo, que carcava lá no meio lá e arrebentava todo o peão dos amigos. Aqueles que saíam pra fora da roda lá, eles ficavam de boa, né? Aquele que era quebrado, ele voltava pra competição. Se alguém ganhasse, pegava o que tava na roda, que ele ainda rodava. Então são brincadeiras que às vezes marcam, Cid. E na conversa me fez lembrar da primeira bicicleta que eu tive. Papai viajou com o Dr. Rui Brandão. Papai era chofer de praça. E naquela época ele me trouxe uma bicicleta. Só que era aquela bicicleta tipo uma monareta, o de hoje, pequenininha, e não tinha pneu. Aí o papai falou assim: eu vou arrumar ela pra você. E eu fiquei naquela, esperando, né? Aí quando foi à tarde, o papai chegou. Foi lá no posto de gasolina, que lá lavava os carros no posto, né? Tinha aquela mangueira de alta pressão. Ele foi lá com um amigo dele, conseguiu 2 pedaços de mangueira daquela, trouxe, amarrou com arame. Pronto, esse é o seu pneu, pode andar na rua. Eram recursos que os pais tinham para os filhos, porque o poder aquisitivo era muito pouco, né, doutor? Na época, então cada um se virava da forma que podia. E assim aconteciam muitas coisas. E os brinquedos, como é que a gente fazia isso? Era brinquedo de carretel, carrinho de madeira com carretel, passava ali um carvão para ele fazer barulho, você estava brincando, né? Então isso era muito sadio, porque o menino aprendeu a ter criatividade muito cedo. O que hoje não existe, porque criar o quê? Tá tudo pronto. Quando não tá pronto, o menino entra na internet aqui e vai: papai, eu quero. E fica fácil. Aí vem a dificuldade do desenvolvimento da criança. A criatividade. A criatividade. Não tem mais, é muito difícil a criança ser criativa. Certo? Então o papai tem que pegar firme com ele para que ele venha a ter isso, desenvolver a mente para ser criativo, não só para grandes projetos, mas a criatividade, aquilo da infância que vai desenvolvendo e vai melhorando paulatinamente a condição daquela criança. Certo? Então eu acho que essa infância ela foi muito saudável para nós que vivemos naquela época, certo, Cid? E você viveu tudo isso também. Muito bom. E aí, como é que fica o negócio da finca aí? Pois eu vi que você prestou uma atenção muito grande. Eu sou um especialista na arte, né? Deu a saída. É muito pouca gente que sabe dar a saída. Tá vendo? Mas você sabe o que há de significativo neste encontro e que me agrada sobremodo? É que eu ouço expressões aqui que já estão démodé, que a atualidade já não conhece. O pai dele foi chofer de praça, taxista, que coisa boa, né? Ele lesionou meu colega de bancada aqui da vizinhança, lesionou a batata da perna. Hoje seria lesão na panturrilha. Na panturrilha, exatamente. Como é que mudamos, como é que as expressões são outras, né? É verdade. Mas esses tempos de muitos ontens, né? De muitas saudades, eram essas as nossas atividades criativas, e com pouco para não dizer com nada, né? Porque você brincava de vaca, fazia com caroço de manga, espetava ali palitos, palitinho, né? De dente. Fazia telefone com lata de extrato de tomate, um fio, né? Bola de gude, finca e tantas outras brincadeiras, carrinho de rolemã e bola, enfim, uma infinidade de brincadeiras que não reclamavam estes exercícios da modernidade, né? Eram brincadeiras, produtos da imaginação. Bons tempos. E só completando o seu raciocínio, doutor, o senhor falou em bola. E eu era o dono da bola em Buriti Alegre. Jogador obrigatório. Mas ficava de próximo, né? Eu ficava de próximo, mas eu exigia que eu começasse. Era muito ruim, deixava ele de fora. O papai viajava com meu avô e ia trazer a bola de cobertão pra mim, lá de Uberlândia. Certo? Então eu era o dono da bola, eu chegava com a bola e eu quero jogar. Aí escolhi, eu jogava um pouquinho, depois me tirava do time, porque eu não jogava porcaria nenhuma. Não, então você tá muito bem. Eu era o dono, eu tinha a bola, eu tinha o time todo organizadinho, eu tinha um campinho maravilhoso próximo da nossa casa, mas eu não sabia, a gente ia separar o time, doutor.
E aí eu ficava me deixava de próximo. Falei, não, você joga na próxima. Hoje, como adulto, aí eu olho pra aquela situação e falo, rapaz, eu era ruim de bola, hein? Eu era muito ruim de bola. Era tão ruim que os caras me deixavam de fora. Então, agora chegou a sua vez, né? Nós ouvimos lá o Luiz Cláudio, e eu queria saber o seguinte, Charles, isso. Charles, finca, você já falou sobre a finca? Então, eu não peguei uma época muito forte da finca, não. As nossas brincadeiras lá, eram poucos colegas que brincavam com finca. Nós brincávamos mais era de futebol, pique-pega, carrinho de rolemã. Nós tínhamos. Eu tenho um colega, eu tenho um amigo, e nós fomos criados próximos lá, e foi amigo de infância, o Nelson. Nelson hoje mora nos Estados Unidos, foi embora já tem umas 2 décadas que ele foi embora, e tá lá, constituiu família, tá muito bem. E ele era muito habilidoso, porque o pai dele era marceneiro, não era marceneiro, carpinteiro, o pai dele. Então o pai dele tinha um formão, tinha até aquelas ferramentas todas, então ele tinha muita facilidade de ver o pai executando e trabalhando com madeira, então ele tinha muito talento. Rapaz, ele fazia uns carrinhos de rolimã, mas muito bem acabado, lisinho, com aqueles rolamentão grandão, com o gira na frente, fazia as voltas direitinho. Tinha breque? Tinha. De freio com freio, breque, né? Não era o calcanhar, não. Não era o calcanhar, não. Então, carrinho de rolemã, nós brincamos de carrinho de rolemã. Eu tive na minha casa uma mesa de pimbolim, né? Então nós jogávamos pimbolim em casa, a turma toda, juntava todos os colegas e ia pra casa de um, hoje ela em casa, e brincava, aquela coisa, uma alegria total. Mas muito bom. Mas finca, infelizmente, eu não sei, nem sabia que tinha saída subterrânea. Tá ótimo. Eu já aprendi algo novo aqui hoje. Saída subterrânea. Agora chama a atenção a habilidade do desembargador, o doutor Luiz Não, mas ele tá e ele falou com propriedade sobre a saída subterrânea, explicou inclusive a técnica, né? Eu sou um conhecedor da arte. Agora nós vamos perguntar uma coisa. Você fez o primário em qual instituição? Foi no Colégio Paroquial de Buriti Alegre. Eu saí de lá terminando o 4º ano. Naquela época existia o curso de admissão para você ir para o ginásio. Aí nós mudamos para Araguari e lá eu fiz o curso de admissão no Colégio dos Padres, Regina Passes. Certo. E passei e fui para o 1º ano do ginásio em Araguari. Certo. Ficamos lá por 6 meses e viemos para Goiânia, certo? Então a passagem para Araguari foi mais ou menos assim, 1 ano de vida por lá, assim, de 6 meses de ensino, né? Mas moramos lá mais ou menos 1 ano, que meu pai na época foi convidado a trabalhar lá com o meu tio, que era tapeceiro. Mas a formação primária foi em Buriti Alegre. A escola paroquial era administrada pela Igreja Católica na época. Isso. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você lembra, ou você guarda na memória a lembrança de alguma professora que te chamou a atenção que despertou a sua atenção por um motivo ou por outro? Sim, a Dona Áurea. A Dona Áurea, ela era irmã da minha madrinha Ofélia, e ela foi minha professora no 1º ano do primário. E depois veio um outro professor que me chamou a atenção, e muitos aí devem conhecer, o Gabiais, jogador de sinuca. O Gabiais, a origem dele era Buriti Alegre. Então ele foi meu professor também, um cara fantástico, certo? Muito bom mesmo. Então esses dois é que marcaram a minha vida. Voltando a insistir na pergunta, a razão dela ter despertado a atenção sua, teve algum em razão da beleza dela? Porque às vezes a gente
né, costumava apaixonar por uma professora, né? Tinha até algumas manobras que a gente fazia para ter que conhecer mais dela, né? Eu não vou falar aqui porque eu não sou entrevistado. Se eu fosse, eu falava, né? Então, qual foi a razão dessa? O Cid, a razão é porque ela era bonita? Não é que ela era bonita. Ela era uma pessoa alta, sim, vamos dizer, simpática à época, mas o problema era o carinho que ela tinha com a gente, certo? E pela proximidade com a irmã, que era minha madrinha. Então isso aí marcou bastante pra gente. Nossa. Agora, nesse sentido, eu devo lembrar uma passagem quando eu vim para Goiânia, que aí eu já estava no ginásio. Aí eu tinha uma professora de inglês, que aí foi o que você disse, ela era bonita. Ela era bonita e quando ela começava a fazer a chamada, ela falava meu nome, Alberto, eu, presente, professora. E ela realmente era bonita, e era professora de inglês. Aí era fantástico. Você ficou de castigo lá no primário? Claro. Ficou? Olha, na secretaria? Na secretaria, não lembro não, mas lá no cantinho eu ficava. No canto da sala? No canto da sala. Ajoelhar no milho, você não ajoelhou não, né? Não. Ajoelhar no milho tem passagem só do quartel. Isso. Muito bom. Luiz Cláudio. Fez o primário. Qual instituição? Eu fiz o primário no Instituto Brasil, União, ali na Rua 21, no centro. E cursei lá até concluir o primário, depois fui para o interior em Umas, onde morei, porque meu pai era promotor de justiça e sempre nos mudávamos. Depois cursei o Ateneu, escola técnica e a faculdade. Muito bom. Na época do primário, teve alguma professora que despertou sua atenção por algum motivo? Olha, eu vou me permitir não dizer o nome, mas eu me apaixonava desesperadamente por todas. Eram paixões avassaladoras. Paixões avassaladoras. A sensação que eu tinha, depois eu descobri isso mais tarde, é aquela que o ator Paulo César Pereio dizia, que as paixões dele eram tão aquecedoras, tão grandiosas, que ele tinha vontade de tomar vinagre. Então, hoje eu me lembro disso e me apaixonava com vontade de tomar vinagre. Mas também, como era tanto, eu acho que a memória dele ia cometer alguma injustiça, né? Por isso é que nós não vamos nem exigir o nome. Não, conforme nós combinamos, esse programa, a pessoa fala à vontade, ou não fala, né? ou omite, mas é completamente liberal. A gente vai fazendo essas perguntas porque tem uma sequência que a vida suas não saiu lá do primário e pulou lá para frente, não. Ela foi uma sequência e nós vamos mais ou menos seguir dentro dessa sequência. Mas, viu, Luiz, está se revelando um entrevistador da mais alta qualidade. Isso é bondade. Fala em cinema, fala em infância, fala em jogar finca, fala... Isso é bondade do entrevistador, mas é que o programa tem um formato tão leve e deixa o entrevistado tão à vontade que você acaba fazendo confissões de adolescente. Olha aí. Coisa boa. Isso. Charles Antônio fez o primário em qual instituição? No Colégio Estadual Vila Lobos. Vila Lobos. Vila Lobos, ali em Aparecida, no setor Garavela. E aí, você teve alguma professora que despertou por algum motivo sua atenção e você guarda aí na lembrança? Sim. Pode revelar. Eu guardo uma professora, a professora Vânia, e eu tenho um ensinamento que eu carrego comigo, que ela me ensinava isso para a turma muito forte, que era que nós precisávamos, enquanto cidadão, desenvolver a habilidade
e o prazer em gostar do que faz. Porque se fosse para fazer só o que gosta, que a vida seria um pouco mais difícil, mas que era preciso entender que na vida você precisa gostar do que faz. E isso me facilitou, e passando por onde eu passei, vivendo o que eu vivi, tendo as oportunidades que eu tive e tendo prazer em tudo aquilo que eu tive como oportunidade, como portas que Deus abriu na minha vida, né? Assim, no rádio, como radialista, como empresário que sou hoje, como homem público, assessor, secretário parlamentar, como chefe de gabinete do governador, que também fui. Então, tudo isso e cada um desses momentos eu fui entendendo a importância de você desenvolver essa habilidade, ter essa técnica, essa facilidade, essa leveza de gostar do que você faz. Então, isso é algo muito importante que eu trago lá da minha infância. Foi uma professora de 4ª série que nos ensinou isso. Agora, o despertar, Cid, foi pela filha da professora. Aí que foi o problema, entendeu? Que aí a professora ficou muito brava. Olha, vocês não têm idade pra isso, não tem esse negócio de namorar e tal. Aí deu bronca mesmo, tanto em mim quanto na filha dela. E acabou que foi aquele namoro de nunca pegar na mão, nunca se aproximar nem dar um beijo, e depois de adulto, certa feita, ela até é amiga da minha irmã, encontrou e falou: engraçado, eu mais seu irmão, nós fomos os primeiros namorados um do outro, mas nós nunca nem pegou na mão. Coisa de criança mesmo, né? Ficou lá no passado. Isso. Alberto? Senhor. Você já matou passarinho? Já. Por sinal, conversamos sobre, e hoje eu comentei com a minha neta. Ela falou assim: vovô, o que você vai fazer lá? Vou conversar com um amigo meu lá, vai perguntar umas coisas lá pra mim. Inclusive, ele me perguntou se eu já tinha matado passarinho. Aí ela olhou pra mim assim: como você matou passarinho? Matou o coitadinho? Falou: não, minha filha, hoje é que diz que não pode. Antigamente podia. Era normal, todo mundo pegava o seu estilingue e atirava contra o passarinho, uma pedrinha, certo? Por nada, mas era uma diversão, era uma coisa de momento, porque ninguém condenava, era natural, certo? As coisas mudaram, o mundo desenvolveu, hoje realmente é proibido. E você vai falar assim: se arrependeu? Arrepender, eu posso ter me arrependido, mas fazer o quê? Todo menino fazia isso. Era matar rolinha na paiada lá da máquina de limpar arroz. Era o melhor lugar que tinha dentro de Buriti para fazer isso. Então, era bom. Quer dizer, eu acredito que o Charles não chegou a dar estilingada em passarinho. até tentei, mas era muito ruim de mira. E já aconteceu de alguma vez você acertar um passarinho, ele ficar tonto, você correr, jogar água fria na cabeça dele para ver se reanimava? Aconteceu uma passagem também em Buriti ainda. A gente tava na casa de um vizinho, tinha lá uma menina que a gente chamava ela de Jacaré, porque a Jacaré era filha do Jacaré, certo? E era uma nordestina, e tinha um pé de manga muito grande, Cid, e eu tô aqui olhando que é pé de manga e vi uma rolinha, uma pombinha lá em cima. Eu peguei este ali, pá, joguei lá uma pedra. Rapaz, a pedra pegou na volta na cabeça dela e ela desceu. E ficou lá tontinha lá no chão, esperneando. Tadinha, vai lá, joga uma aguinha na cabeça dela, que era melhor, e não deu certo, pai. Ela ressuscitou e não foi caso do super-homem, como contado anteriormente, mas a pomba recuperou. Sim. E foi embora. E você já fez estilingue? E demais. De que era a forquilha? Forquilha é de goiaba, ou então de jabuticaba. Goiaba. Ué. Olha, tem lá em casa ainda. Tem aqui em casa hoje ainda, que eu trouxe da fazenda do meu genro. Achei uma forquilha muito bonita, trabalhei ela, lapidei, ela tá guardada lá na minha gaveta. Qualquer hora eu posso precisar. E naquela época, borracha de cama de ar de bicicleta. Câmara de ar de bicicleta. Ou daquela de goma de farmácia. A gama de amarrar no braço? Hoje é com aquela, é o garrote, né? Mas na época era a borracha da câmara de ar. Cama de ar de bicicleta. Aí depois veio o momento da câmara de ar já não ter mais elasticidade, aí ficou ruim. Né? Aí foi quando migrou pro garrote. Exatamente, é isso que aconteceu. É a evolução dos tempos, tecnologia. Que vai causar muito furor agora.
Luiz Cláudio, já matou o passarinho? Cid, antes de responder, e eu farei, será a minha confissão, mas eu quero rememorar aqui, o Charles disse que teve grande paixão e um encantamento pela filha da professora, mas não havia toques, que era aquele amor platônico. O Juca Chaves chamava isso de namoro de portão. Você não entra na casa e o máximo que você vai até o portão da casa da moça, né? Mas a respeito de matar passarinho, eu vou me permitir uma frase do Fidel Castro: a história me absolverá. Porque é preciso contextualizar. Claro, na minha geração, na minha época de infância, isso era uma atividade absolutamente corriqueira. Todos nós, todos aqueles da minha faixa etária, praticavam essa atividade de abater passarinhos, né? Seja com estilingue, espingardinha de pressão, pedras jogadas com a mão, enfim, arapuca, bem lembrado. Enfim, essas atividades que hoje são impraticáveis, são imperdoáveis, na época eram absolutamente ilícitas e até, em certo ponto e sob certos aspectos, estimuladas, né? Mas hoje eu sofro da síndrome do arrependimento, porque era algo que você fazia sem qualquer utilidade, né? Porque matava o pássaro, o pobre do pássaro, e depois o descartava. Ou quando não tinha a criação de fazer ali um quitute, fazer um preparado, que nada rendia, porque era osso puro, né? Então, era uma atividade que todos nós da minha geração fazíamos. Era algo que nos agradava, mas hoje é algo que não se pode nem imaginar. Exato. A cultura de se preservar, a fauna, a flora, né? Mas pratiquei o que Vinícius chamou de crimes da terra. E o estilingue era feito de quê? De câmara. Com sua fogueira? Não, era de goiaba e câmara. Você cortava ali, às vezes saía torta a tira da câmara de ar, né? Mas era o suficiente para abater a pequena. Qual era a munição? Como? A munição? Para pedra ou bola de gude, né? Bola de gude também era fatal, mas muito utilizada posteriormente. Eu tinha um tio que tinha uma espingardinha de pressão, e aí a gente saía a cata a campo com essa espingardinha e abatia a pobre da ave, né? Momentos lamentáveis, embora na época fosse algo delicioso, mas hoje fica apenas na tristeza, né? Muito bom. E agora vamos para o nosso amigo Charles Antônio. Você já confessou que a sua pontaria não era lá essas coisas, né? Não, já matou? Não matei, também não cheguei a acertar. Mas eu tinha um amigo que era de uma precisão e de uma pontaria, assim, muito fina. Muito fina. Eu me lembro uma vez nós estávamos caçando e aí tinha um pé de lobeira, aquela espinhosa, né? E aí lá no cantinho da folha, num ponto lá, ele falou: tem uma rolinha ali. Eu falei: aonde, moço? Aí ele: não, fica quieto. Rapaz, ele mirou, Cid. Mas foi daquela... que ele soltou a pedra, bateu lá, ela caiu no chão. Eu nunca vi um trem daquilo. Aquilo ficou guardado na memória, assim, a facilidade dele. Eu acho que no máximo deve ter passado pedra, assim, um palmo, longe, ou com o barulho da solta da xinglingada, eles bater revoada, entendeu? Mas nunca acertei. A gente pode comentar sobre qualquer hora, não tem. O programa, como eu disse, é completamente informal, né? Aí agora, nós estamos com dois gurus aqui. O Marco Nanini vem sempre me acompanhando. E quando eu não posso estar aqui, ele faz o programa para mim. E o programa não começa se o jornalista, esse aqui é um famoso jornalista, eu até quero depois que você entreviste particularmente cada um deles, entendeu? Bom, anotar aí para eles virem aqui, mas agora seria em outro contexto, entendeu? Talvez no contexto profissional, mas agora com jornalismo de verdade. A conversa aí é séria. Isso.
Mas então vocês já estão convidados, você anota depois para poder convidá-los, né? Em determinados horários. Não vai ser essa maratona, essa facilidade de um apoiando o outro, tá bom? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, nós só temos mais 12 minutos de programa, vocês não saíram da primeira infância, tá bom? Eu acho que vão ter que reconvocar vocês de novo, porque hoje vai ter uma jornada esportiva e nós temos que desocupar a bancada aqui às 15 horas mesmo. Mas voltando, nós estávamos aqui, vamos voltar aqui para o nosso querido Alberto. Alberto, aí você fez a admissão, né? Uhum. Muita gente não sabe o que é admissão, então nós vamos explicar o que é admissão. Anteriormente tinha para passar do primário para o curso secundário, tinha que fazer uma prova chamada admissão. Essa prova podia ser feita nas férias e podia ser feita durante o ano todo. Você fez a admissão nas férias? Nas férias. Aí você passou, você pulou, você ganhou um ano, né? Ganhei um ano. Ganhou um ano e Exatamente. entrou na primeira série, né? Exato, agora fui para a primeira série. Isso, vamos perguntar ao Luiz Cláudio. Você fez a admissão? Sim, sim. Aí, nas férias ou? Nas férias, e ingressei e cursei Ateneu Dom Bosco. Ateneu Dom Bosco, Sim. né? E você? Não, na minha época já não tinha admissão mais, né? Na minha época eu comecei a estudar em 85, então 86, dali pra frente não tinha. Na minha época eu não cheguei a pegar cidadania moral e cívica, isso eu não peguei, já não tinha mais na grade curricular, né? Já estava naquela transição já, né? Da mudança da grade curricular. Vamos fazer uma pergunta já começando por você. Cantou o hino nacional brasileiro e fez hasteamento da bandeira? Sim, na nossa escola, mas na Semana da Pátria. Apenas na Semana da Pátria. Né? E em outras épocas a gente sabe que tinha escolas que tinha essa rotina de fazer isso quase que diariamente. Né? E você já participou do desfile de 7 de setembro pela escola? Já tocou Eu participei do desfile, mas não tocando nenhum instrumento, só como fazendo parte do pelotão de desfile da escola. E participei também, como eu tenho um tio que hoje ele é da reserva, mas ele servia o exército, ele me levava para o desfile 7 de setembro no 42º Batalhão. Então eu ia para assistir ele desfilando lá, fardado e tal. Então, realmente essa Semana da Pátria é algo que sempre mexeu muito comigo, muito bonito. Agora é um momento alto da consciência do brasileiro em dar o devido valor à nossa pátria, né? Ao nosso hino, aos nossos pavilhões, às bandeiras, enfim, em tudo aquilo que é importante pra gente enquanto país, né? Agora nós vamos passar por uma pessoa que tem propriedade para falar sobre o desfile de 7 de setembro, né, Alberto? Pode falar que vamos dizer, você já pertence ao exército. O desfile de 7 de setembro é algo que começou na minha vida muito cedo. Ainda em Buriti Alegre a gente já desfilava no 7 de setembro, certo? E lembrando daquela época, o Dr. Luiz Cláudio vai lembrar também que nos nossos cadernos tinha impresso o hino à bandeira, o hino nacional, e isso veio com o tempo, caiu, desapareceu. As pessoas passaram a apedrejar o pavilhão nacional, o hino foi desmascarado, certo? Então, coisa assim que não deveria acontecer numa pátria, mas infelizmente assim acontece. E na minha vida profissional, digamos assim, eu comecei lá aos 19 anos, pode dizer, quando eu terminei meu curso de formação de oficial da reserva no Exército, eu voltei para o serviço ativo e fiquei durante 6 anos e meio. E como todo mundo sabe, no quartel se canta o hino nacional, se prega a disciplina, se prega a honradez do homem, certo? E a gente cantava o hino nacional com muito respeito. E isso impregnou em mim. E eu exijo, aonde eu estou, que se cante o hino nacional, eu tenho a tranquilidade de correr o olho para ver se as pessoas estão respeitando aquele momento. E mais precisamente hoje dentro da maçonaria. Porque nós temos as nossas sessões magnas
que são, todas elas é cantado o hino nacional. E ali a gente tem que ter o respeito. Não vamos fazer sinais de maçonaria, não vamos fazer nada, mas nós vamos respeitar o pavilhão nacional. Que a coisa mais linda que existe é você saber transportar o pavilhão nacional. E isso o maçom sabe fazer. Assim como ele sabe usar uma espada da forma correta, que eu sempre preguei. A arma, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser usada, ela tem que ser conduzida sempre da forma correta, certo? E a arma que o maçom usa, a espada, ela tem toda a sua simbologia, tem todo o porquê de estar ali dentro, o princípio da arma, tá? Como outras ferramentas também que são usadas dentro da maçonaria. E nós sempre praticamos com muito respeito isso aí, certo? Corrigindo irmãos que às vezes acham, não, tem que pegar uma espada, fazer isso, aquilo outro, e fazem de qualquer forma. E o procedimento não é assim. Coincidentemente, eu tenho esse final de semana um treinamento para os maçons mais novos de como assim fazer, como utilizar essa arma, como se portar diante do momento que eu vou cantar o hino nacional, ter o respeito, seguir o pavilhão nacional quando ele passar pela sua frente, não virando o corpo, mas seguindo com os olhos em respeito até o momento em que ele é colocado no seu local que vai ficar apresentado para aquela oficina, para aquele público. Então, isso é uma coisa muito bonita que todo brasileiro tinha que ter, todo brasileiro, certo? Saber que quando um pavilhão nacional estiver hasteado, ele tem que estar iluminado, que ele não pode ser retirado de qualquer forma, que ele não pode ser rasgado, ele tem que ser incinerado, ele não pode ser jogado no lixo. Então, isso é característica de um povo patriota. Hoje se pergunta, você é patriota? Para um jovem, poucos saberão dizer se o são. Poucos. Muito bom. E a discutir o que é patriotismo, muita gente vai dizer muita balela, muita coisa que ouvem dizer daqueles que não praticam patriotismo. Então, o respeito aos nossos símbolos maiores não deveria acabar. E eu falo isso sentindo interiormente, porque a gente vê a família degringolada, a gente vê as empresas indo no mesmo rumo, sem nenhum respeito a tudo que aparece pela frente, certo? Hoje, se o empresário colocar o pavilhão nacional dentro da sala de reunião dele, ele pode ser apedrejado, ele pode ser maldito por pessoas que não têm princípio de patriotismo, certo? Então, é isso que eu penso, Cid. É ser pessoa séria, honesta, justa e perfeita. Muito bom. Hoje nós já estamos faltando 3 minutos para terminar. Nós não saímos do primário. Não, mas para mim é muito verdade de falar, mas nós temos que fazer. Nós vamos ter que chamar essa bancada aqui de novo, né, Nenê? Nós vamos ter que chamar essa bancada aqui de novo, porque vocês não passaram da adolescência. Eu tenho uma pergunta muito importante para fazer agora. Vou fazer direto primeiro pro Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, você já apanhou? Muitas vezes. A surra era bem-vinda, era o corretivo necessário, indispensável, e não havia esta cultura hoje da atualidade, e não faço censuras, de que era quase que um sacrilégio, né? Hoje um pai corrigir o filho de forma mais incisiva. Os meus pais me corrigiram com esse emprego desse método, e foi um método bem-vindo, foi um corretivo valioso e de bons aprendizados. E uma pergunta, ficou alguma impressão de que teve alguma imerecida? Não, de forma alguma, eles eram justos. A minha alma não traz nenhuma estria de mágoa ou de ressentimento, acho que agiram com justeza. Ótimo. E aí, Charles? Apanhei e carrego comigo a gratidão
aos meus pais e pelas correções devidas e adequadas que foram feitas ao tempo necessário. Hoje eu sou o que sou e devo tudo primeiro a Deus, né? Porque nada na vida da gente não acontece segundo o desejo, os desígnios que Deus tem reservado para cada um de nós. Segundo a família da qual Ele nos permitiu vir e estar. Eu tenho muita gratidão pela minha família, pelos meus pais e pelas correções que eles fizeram. Os meus tios também, eu tive muito contato, fui criado pelos meus tios, né? Então, uma vez eu até perdi uma bola, achei até um exagero apanhar porque eu tinha perdido uma bola, mas me serviu de exemplo e de significado de dar zelo naquilo que tem, né? Então, tenho muita gratidão. As surras que levei foram merecidas. Então não teve nenhuma. Agora nós vamos passar por um ponto que a gente vai saltar um pedaço da entrevista, porque nós temos que terminar o programa e eu não poderia deixar de fazer essa pergunta para todos. Em primeiro lugar aqui, para o nosso querido Alberto. Alberto, todos nós temos em nós alguma coisa de nossos pais. Algum gesto, alguma palavra, alguma atitude que ele tomou. Que do seu pai ficou em você? Eu vou dizer com toda sinceridade, Cid, que do meu pai ficou em mim a rigidez. O meu pai fez a educação dos filhos de uma forma bastante rígida. E como o Charles disse, eu não tenho arrependimento nenhum de ter sofrido uma correção na infância. Nenhum. O que eu tenho é: aprenda a fazer e faça, certo? E isso eu trouxe até para os dias de hoje. E reforço para vocês: se hoje eu estou na maçonaria, foi porque eu fiz um compromisso comigo, olhando o meu pai, porque ele assim o fazia. Ele não ia para a maçonaria sentar com os irmãos para conversar fiado, ele ia para trabalhar, que é o princípio básico do maçom. O pedreiro é aquele que vai lá para trabalhar, fazer algo em benefício de outrens, sem esperar o retorno, principalmente o retorno financeiro. Então essa é a grande lembrança que eu tenho do meu pai. Luiz Cláudio, o que do seu pai ficou em você? Bom, Cid, o compositor goiano Carlos Brandão tem uma letra que é maravilhosa, cantada pelo Gustavo Veiga. Fica a verdade que fica, a verdade sempre fica. E a verdade de meu pai que ficou em mim foram os bons exemplos, a boa formação moral, mas com um grande ingrediente, a opção pelo ofício, porque eu tenho formação ministerial. Eu ingressei no Ministério Público, fiz carreira lá e posteriormente fui para o Tribunal de Justiça. Mas foi a profissão que ele percorreu, que ele honrou a instituição, e eu aprendi com ele, ingressei no Ministério Público e lá permaneci por quase 30 anos. Então ficaram os bons exemplos e a boa direção que ele me deu. E agora, Charles Antônio, o que do seu pai ficou em você? Sem dúvida nenhuma, o exemplo de hombridade, de honestidade, de compromisso, né, de responsabilidade e principalmente de trabalhar e dar o devido valor à oportunidade de trabalho. Muito bom. Gente, nós vamos ter que terminar o programa porque já comemos quase. Eu não sei se o dono da emissora vai permitir a gente desculpar que a gente passou 2 minutos aqui, mas eu não dei nem a oportunidade para os meus gurus aqui fazer pergunta. Agradecer a presença do Gladstone aqui, que sempre nos acompanha, e agradecer também esse formidável pessoa da mesa de som. E obrigado, nós estamos terminando agora o nosso programa. Muito obrigado tudo. Patrocinador. E o patrocinador. Tem que faturar, sim. A dama de vermelho vai brigar comigo. Depois foi só o jingle aí, tá? Obrigado.